Olá, gente, eu sou o Luiz Guilherme Pereira, faço parte da área de marketing da Bluesoft e hoje eu vou apresentar aqui algumas dicas para você que quer criar um podcast. Então, primeiro eu vou começar falando das dicas, né? Então, eu trouxe aqui 8 dicas. Então, definir o seu tema principal, conhecer os seus participantes e definir se eles são fixos ou não, definir e manter uma periodicidade, ter uma data fixa para você gravar os episódios, gravar sempre com a melhor qualidade possível, definir a sua identidade sonora, caprichar na edição do seu episódio e também saber onde distribuir o seu podcast. Então, falando sobre o tema principal, definir o tema, ele é importante para orientar, né, os temas dos episódios que você vai gravar. Então, ele é a parte principal para você retirar as pautas do seu podcast. Ele é importante também para você saber sobre o que você pode falar ou não pode falar. E, por exemplo, eu tenho um podcast sobre futebol, que é o Trio de Arbitragem, só que a gente está abordando um outro lado do futebol. Então, a gente trata assuntos normalmente de bastidores do futebol. E também definir o seu tema principal é importante para você conhecer podcasts que falam sobre o mesmo assunto e se diferenciar deles. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de podcasts com tema definido, que é o da Trivela, que é da Central 3, e fala exclusivamente sobre futebol. Então, eles falam sobre futebol nacional e internacional. E também o Xadrez Verbal, e aí fala sobre notícias internacionais. A segunda dica é de conhecer os seus participantes, e aí você consegue definir se eles são fixos ou não. Então, isso é importante para você criar uma dinâmica de gravação legal. Afinal, você precisa ter uma intimidade com os participantes para você conseguir sugerir novas coisas, ou então cortar ele e falar, não, isso acho que isso não faz sentido com a nossa proposta. Então, é importante você ter uma intimidade com seus participantes, você normalmente fazer com amigos ou até conhecidos é bem legal. E também, quando você define os participantes, você consegue definir quem é o apresentador, quem irá participar da distribuição, seja nas redes sociais ou então para os agregadores de podcast, e também quem irá editar o podcast. E aqui uma dica que eu deixo também, um bônus nesse assunto, é que caso você vá entrevistar alguém, é sempre importante que você mande um roteiro com um tema ou algumas perguntas para o entrevistado. Assim ele consegue se preparar para a entrevista e você não pega ele de surpresa com algum assunto que ele não queira abordar. E isso é uma coisa que a gente faz no podcast da Blue, né, que é o Bluesoft Podcast. Então isso a gente sempre faz para já deixar o participante preparado. Definir e manter a periodicidade é importante porque você acostuma seu público a sempre ouvir você no mesmo dia. Então isso ajuda ele a criar um hábito de te ouvir sempre. Então, assim você se faz presente na rotina do seu público, que se te ouve toda semana, com certeza vai indicar você para amigos e conhecidos. Então, eu trouxe alguns exemplos de periodicidade de podcast, que ela pode ser diária, semanal, quinzenal ou mensal. O podcast que eu tenho, que é o Trio de Arbitragem, ele é uma periodicidade semanal, então toda sexta-feira ele tem atualizações. E aqui eu trouxe também 2 exemplos, que são do Xadrez Verbal, né, que ele é semanal, e também do Café da Manhã, que é da Folha de São Paulo, junto com o Spotify, que é diário. E aqui a 4ª dica é sobre ter uma data fixa de gravação. Ter uma data fixa de gravação é importante porque quando você tem uma periodicidade, você quer manter essa periodicidade, quando você tem uma data fixa de gravação, você evita com que você perca, por exemplo, uma semana, se o seu podcast for semanal, ou uma quinzena, ou um mês. Então, com uma data fixa de gravação, você já cria um compromisso nesse dia e você evita de gravar outras coisas no mesmo dia. No Trio de Arbitragem, a gente grava toda quinta-feira à noite. Então, quinta-feira de noite eu sei que é um dia que eu não posso marcar nada, porque é o dia que eu tenho para gravar. Então, isso é importante porque previne que você não perca a periodicidade caso venha a ocorrer algum imprevisto, né? A 5ª dica é de gravar com a melhor qualidade possível. Então, isso é importante porque o podcast é uma mídia de áudio, né? Então, se o som tiver algum chiado, tiver com uma qualidade ruim, você não vai ter tantos ouvintes assim, né? E os ouvintes que vierem de fora, eles vão estranhar e não vão ficar. Então, vale investir também num microfonezinho de qualidade.
eu investi um pouquinho no microfone de qualidade, que faz a diferença na qualidade do podcast, do produto final em si, e também algumas plataformas para gravar online que eu recomendo são o Anchor, que é um aplicativo do Spotify para criadores de podcast. Tem o Zoom, mas o Zoom é pago, e aí você consegue gravar com o Zoom ou pelo aplicativo de celular ou pelo software. E também o Skype, que ele também deixa você gravar as reuniões. O Skype ele tem um porém que ele só deixa armazenada a reunião a cada 30 dias. Então, você já tem que gravar e exportar ela, porque se você não exportar e deixar para exportar depois de 30 dias, você acaba perdendo a reunião. A dica número 6 é de definir uma identidade sonora. Então, isso é importante, porque é através da identidade sonora que quando o seu ouvinte está lá escutando, ele ouve, por exemplo, um apito, que é mais um exemplo do meu podcast. Então, ele já sabe que após a abertura sempre vai ter um apito. Então, seja pela música, pela abertura, ou a música de fundo, ou encerramento, isso a longo prazo é importante porque permite com que novas pessoas, ou quando o seu ouvinte vai em um ambiente que está tocando esse podcast, ele reconheça que é você. É trabalhoso criar uma identidade sonora, dá bastante trabalho, mas você consegue fazer isso com músicas que são livres para uso comercial. E eu trouxe aqui 3 exemplos de bibliotecas de músicas Creative Commons, que é a biblioteca de áudio do YouTube, a Pixabay Royalty Free Download e também a Free Music Archive. O link delas vai estar na descrição do vídeo, então se você estiver procurando algum lugar para baixar alguma música, uma música de fundo, música de abertura, dá para encontrar nesses 3 links. A 7ª dica é de caprichar na edição do podcast, que é algo bem trabalhoso, mas que quando você pega o resultado final, você escuta, é recompensador. Então, com a identidade sonora definida, fica bem mais fácil de editar, porque você já sabe onde que você coloca, por exemplo, a música de fundo, onde que aumenta a música, onde que abaixa a música. E também, com uma edição bem feita, você, de novo, pensando a longo prazo, você garante a qualidade dos seus programas. E eu deixei também algumas dicas de programas que dá para utilizar para editar. Então, o próprio aplicativo do Anchor, ele possibilita que você grave e edite. Ele tem umas limitações, mas ele deixa você editar. O Adobe Premiere, apesar de ele ser focado em vídeo, você consegue editar sim o áudio. Tem o iMovie da Apple, que também é focado no vídeo, mas é muito bom para editar áudio. E tem também o Reaper, que é focado completamente em áudio e ele é grátis para uso nos computadores. Então, eu indico esses 4 programas para editar. E a última dica é saber onde distribuir o seu podcast. Então, com os agregadores de podcasts, né, com o surgimento deles, que é o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, diminuiu muito a quantidade de pessoas que utilizam o feed. Então, eu praticamente não conheço ninguém que utilize o feed. Então, por isso que quando você tem um podcast, você precisa se fazer presente onde o seu público está, né? Então, aqui eu deixei as principais plataformas de podcast, que são o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o YouTube e o Deezer. O Deezer ele dá um pouquinho mais de trabalho para você conseguir upar, que ele pede algumas informações, mas também é possível de fazer isso. Aqui eu trago um pouquinho do dashboard do Anchor, que é a principal plataforma de subir os episódios de podcast. Porque com o Anchor, você subindo ele também, o episódio de podcast, ele já distribui automaticamente pro Google Podcasts e pro Spotify. E aí você, com o tempo, ele também distribui automaticamente pro Apple Podcasts, mas ele demora um pouquinho mais, mas ele já faz tudo isso. Então, isso já facilita muito, que você não precisa ir de plataforma em plataforma para ir subindo ele. Eu deixei também o YouTube, porque se você subir um arquivo de áudio com um vídeo estático, você consegue também distribuir lá, e ele é grátis para as pessoas ouvirem, né? E também uma outra dica de criar uma rede social para o seu podcast, porque dessa forma ele sempre vai saber onde tem as novidades sobre o seu programa mesmo. Eu trouxe aqui um exemplo
de uma postagem aí da nossa home, né, do trio de arbitragem. Então tem o exemplo do último episódio que saiu, que fala sobre o Pacaembu. A gente fez em homenagem ao aniversário do Pacaembu. E aqui um pouquinho da nossa home. Isso tudo no Instagram. E também tem um momento jabá, né? Tem o podcast da Bluesoft, que é o Bluesoft Podcast, que já está na 4ª temporada. E o meu podcast pessoal, que está na 1ª temporada ainda, tem 7 episódios. E a gente está mantendo aí a periodicidade semanal. E é isso, gente. Muito obrigado.